Olá, está no ar o Jornal da Câmara. Na edição de hoje, recebemos o secretário municipal da Educação para realizar um balanço das atividades do primeiro semestre de 2019 e uma projeção, então, para os próximos 6 meses deste ano. Secretário Adriano Naves de Brito, seja muito bem-vindo, então, ao Jornal da Câmara. Começo tratando de um dos assuntos mais recentes, então, que é o fechamento das escolas que oferecem ensino médio e técnico aqui do município, Gostaria que o senhor explicasse o porquê dessa medida e como que ela tem sido tratada, então, na Secretaria de Educação. Olá, Luciana, cumprimento também aos nossos telespectadores. Esse foi uma decisão que nós já vimos amadurecendo há bastante tempo. Na verdade, a Prefeitura, mesmo antes dessa gestão, já cogitava essa possibilidade e duas razões nos levaram a tomar a decisão agora. Uma delas é a ausência de recursos humanos para substituir os que estão se aposentando nesses dois cursos. Explicando então para o nosso telespectador que não é responsabilidade do município cuidar do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino técnico. O que cabe ao município é o ensino fundamental e exclusivamente o ensino infantil, a educação infantil. O município, então, tinha historicamente esses dois cursos que funcionavam em duas escolas nossas, de ensino médio, e cursos técnicos que numa das escolas já terminou. Nós também levamos acompanhamos o fechamento desse curso, na Emílio Meia, e sobrou na escola Liberato Salzano. E agora, então, nós tínhamos a perspectiva de fazer planejadamente essa terminação dos cursos, garantindo para os alunos que lá estão a conclusão tanto do técnico quanto do ensino médio. Se nós não fizéssemos isso agora, nós daqui a pouco não honraríamos mais esse compromisso. Isso, inclusive, não seria nesta gestão. Nós poderíamos ter tomado uma medida que fosse, digamos, populista e mantido o curso para não criar nenhuma celeuma com a comunidade, e isso só iria aparecer daqui a 3 anos, quando de fato termina a turma de ensino médio que começa agora. Nós teremos ainda mais uma turma de ensino médio começando agora em julho e também mais uma de ensino técnico. Essa dura 1 ano e meio e para ambos os cursos nós garantimos a conclusão para o último aluno. Então nós estamos fazendo uma transição planejada, segura, garantindo à população e aqueles alunos que lá se inscreveram a conclusão do curso. A segunda razão era justamente focada naquilo que é a responsabilidade exclusiva do município, que é a educação infantil. Nós precisamos formar professores. Nesses dois lugares, nessas duas escolas, temos formação de professores no nível médio. Isso nós não vamos fechar nessas escolas, nós vamos ampliar nessas escolas. Então havia aqui também uma política concertada para o que nós precisamos na educação infantil, que é formar professores para a rede, sobretudo a rede comunitária. A rede comunitária é uma rede que atende 3/4 dos alunos de educação infantil e eles precisam formar professores. Então aqui nós vamos reforçar a formação de professores. Já fizemos isso nos primeiros 2 anos. Esta rede comunitária, é bom que se diga, antes de nós fazermos a nossa mudança para o marco regulatório, antes de nós mudarmos então essa relação entre a prefeitura e as escolas, dando um aumento significativo de 45%, elas não tinham professores. Elas tinham educadores, elas tinham monitores, elas tinham gente que acompanhava os alunos, mas não eram professores. Parte da exigência que nós fizemos no novo termo de parceria foi justamente colocar professores pelo menos com nível médio. E essas duas escolas fazem essa formação. Mas nós queremos ampliar isso, nós queremos então ter mais espaço para formar mais professores. Nós estamos falando aqui de 1.500 pessoas, pelo menos, que precisam ser formadas nas escolas comunitárias, que é o número de turmas que nós temos aqui só de Jardim A e B nessas escolas. Eu ia fazer justamente essa pergunta. Essa educação de profissionais seria para a educação infantil, então? Sim, é educação infantil. O foco é a educação infantil, mas também educação continuada, formação continuada para os professores das duas redes, da rede comunitária e da rede pública estatal, que é a rede municipal. Então nós precisamos também um locus
para fazer a formação continuada. E essas duas escolas têm ótimas estruturas e nós vamos então reforçar, e ali o carro-chefe é a formação de professores para a educação infantil, mas também a formação continuada. Certo, falando da rede comunitária e da educação infantil, recentemente também tivemos uma audiência pública para tratar sobre o edital de gerenciamento, né? Como que tem sido feito esse processo, secretário? Então é importante que se acompanhe, que se conte um pouquinho a história. Nós fizemos uma transição, como eu mencionei agora há pouco, para o marco regulatório. Essa transição foi feita com um termo de parceria por 2 anos, e isso termina em dezembro desse ano. Nós tínhamos 227 instituições, das 227, 216 continuaram conosco com esse termo de parceria e agora terminam em final de dezembro. Então agora nós temos que fazer uma nova repactuação, e aqui nós estamos então discutindo, ouvindo a comunidade. Fizemos aqui uma audiência pública na Câmara, participamos de uma reunião com o prefeito e o Fórum de Entidades ali na PUC, fiz outras conversas com o Fórum e eles estão encaminhando também por escrito quais são as suas principais necessidades para que a gente considere o nosso processo. Nós vamos apresentar a eles isso aí até final de agosto, que é como é que será feito então os termos, né, as condições em que serão feitas a oferta para essa nova parceria, e aí nós esperamos com um espectro um pouco mais longo para dar garantia para essas instituições de continuidade. Mas fizemos uma boa transição, uma transição que aumentou a qualidade. A remuneração deles, nós demos, é importante que se diga isso, nós demos nesses primeiros 3 anos um aumento maior do que os 2 últimos governos deram somados, os 2 últimos governos somados. Então é um aumento realmente significativo, importante para qualificar a educação infantil, que é onde nós precisamos fazer o maior trabalho para reverter a rota de maus resultados que nós entramos em Porto Alegre nas últimas 2 décadas. Então realmente a educação infantil é chave para isso. Nós temos consciência de que é ali que nós vamos reverter, porque a alfabetização, a educação infantil, eu digo, a pré-escola, mas também os anos iniciais, os primeiros 3 anos do ensino fundamental. Nós precisamos alfabetizar essas crianças no tempo correto. Esse é um resultado importante que aparece confirmado pela nossa avaliação, um dos temas também desse semestre que nós tivemos, a avaliação diagnóstica. Então é muito importante trabalhar na educação infantil. A gente tem consciência e o dado reforça essa nossa política. Com a meta de melhorar resultados, né, também foi colocado no começo do ano, no começo de 2017, aliás, no começo do governo Marquesan, pela Secretaria de Educação, que com o objetivo de melhorar resultados teriam alterações na rotina escolar das escolas, né? Foi amplamente debatido no ano de 2017. Passados aí 2 anos, gostaria que o senhor colocasse como que foram realizadas as mudanças e como que tem se dado, então, em números, enfim, resultados, né, para a educação do município. Era chave a gente fazer todas aquelas mudanças, porque nós precisávamos recuperar a rotina da escola e a presença do professor mais assídua na escola, mais frequente na escola. Ele precisa estar na escola, então precisávamos ter o professor ali de volta. Isso era a base para a gente fazer o que nós estamos fazendo agora. Então, quando nós fizemos a mudança, nós reorganizamos a rotina de modo que, primeiro, atendêssemos plenamente a LDB. Então, nós tínhamos que ter as 200 dias, as 800 horas, fizemos um calendário que ele é hoje publicado no DOPA, então todas as escolas têm o seu calendário oficialmente divulgado, e a comunidade pode acessar esse calendário, e ali garantidas então as horas. Nós tínhamos muita entremeação entre aula e refeição, e isso não levava a que a gente não atendesse o mínimo legal, das 800 horas ano. Isso foi feito, foi assimilado pela rede. Os professores também passaram a planejar na escola, então a frequência dos professores à escola aumentou muito. Isso dá à escola a possibilidade de que esses professores, estando na escola durante todo o período, conversem mais, se organizem, e eles são muito a voz da escola, porque são pessoas que têm uma excelente formação, nós temos uma rede muito bem formada, então agora nós temos à disposição do diretor os recursos humanos. Fizemos também um grande esforço no ano passado para organizar e reorganizar os recursos humanos. Este ano fizemos uma contratação muito forte, também nomeamos professores, esgotamos os 2 concursos que nós fizemos,
E estamos fazendo contratação emergencial, que foi uma lei que foi aprovada aqui na Câmara no ano passado, que é uma possibilidade que não estava disponível para nós ainda. A educação não podia contratar emergencialmente. Isso foi aberto, fizemos a contratação, esse ano já chamamos 356 professores agora no primeiro semestre. E vamos fazer mais chamamento para o segundo semestre. Portanto, nós temos os recursos humanos na escola, os professores planejando na escola, a rotina organizada e a avaliação, que era um ponto importante dessa política toda, é fazer um diagnóstico que a prefeitura pudesse conduzir. Fizemos isso, estamos divulgando o resultado agora em julho dessa avaliação, que permitirá às escolas, então, replanejarem o que eles estão fazendo para um melhor resultado até o final do ano, quando nós faremos uma nova avaliação, para checar, então, a eficiência do que foi feito. Certo. Na época, secretário, boa parte, né, dos professores criticaram essa medida da pasta, da Secretaria de Educação. Como que o senhor avalia essa relação hoje em dia? Era compreensível que os professores tivessem feito essa crítica, porque havia muitos anos, nós estamos falando de práticas que chegavam a 25 anos, né, e elas tinham de ser mudadas, mas elas eram incompatíveis com o foco no aluno na escola. Agora, isso mexeu com a vida dos professores, né? Uma das práticas era aquela reunião pedagógica às quintas-feiras, e todas as crianças do município eram colocadas, eram dispensadas das escolas e, portanto, colocadas para irem de volta à casa, às 10 da manhã e às 3 da tarde de quinta-feira. Então, imagine o transtorno que era para as famílias e o incentivo para a ausência das crianças, para a infrequência já a partir da quinta-feira. Então, isso era incompatível, mas a vida dos professores estava organizada com base nessa rotina. E, claro, no início do governo, quando nós entramos e mexemos com a rotina, isso desarticulou, desorganizou a vida dos professores. Compreendo, portanto, que eles tenham tido, né, e ficado insatisfeitos, mas era absolutamente central para que a gente mudasse o foco, o centro gravitacional da escola, para o aluno. Eu acho que eles compreenderam isso, os professores estão engajados, nós estamos devolvendo essa avaliação e vemos que as escolas estão muito interessadas nisso que é o centro da escola, que é a aprendizagem, né, e acho que nós vamos ter melhores resultados daqui para frente. Certo. Secretário, vou falar agora da inauguração, então, da Escola Comunitária de Educação Básica Aldeia Lumiar, que é um novo modelo, acredito, né, da educação. Gostaria que o senhor explicasse a relação de custo por aluno, a relação das séries serem ou não unificadas, a relação da especificação, né, da formação do tutor, como que funciona esse novo modelo e o que ele é exatamente? Certo. Bom, a Aldeia Lumiar é mais uma escola comunitária de educação fundamental. Então, é a terceira que nós abrimos. No nosso governo, nesse governo do prefeito Marquesan, nós começamos o modelo de escolas comunitárias de educação fundamental. Na verdade, a única capital que tem isso funcionando. Tá? Então, um modelo pela parceria, e nós temos também, então, não apenas escolas infantis para as quais a prefeitura paga por aluno, mas também escolas fundamentais. A primeira foi a Pequena Casa da Criança, a segunda foi uma escola mista, que é a Madre Rafo, lá na Zona Sul, e neste ano nós inauguramos a Aldeia Lumiar. O diferencial da Aldeia Lumiar é a metodologia, a parceria da aldeia, que é uma organização social com a qual nós já tínhamos um convênio com a educação infantil, e eles fizeram uma parceria de metodologia com a Lumiar. Então, a Lumiar, na verdade, nesse caso, tem uma relação com a aldeia, e a aldeia tem uma relação conosco. Nós estamos trabalhando num projeto com a Lumiar propriamente, o Instituto Lumiar, para a adoção em escolas infantis do município da metodologia Lumiar. Isso, então, nós vamos divulgar agora no segundo semestre. Mas essa relação da aldeia é uma relação indireta, a relação com a aldeia, e a aldeia tem o método. E o método é que é a grande, então, novidade desse processo. E o método diz o seguinte: primeiro que uma escola não é por série, não é seriada, né? Ela é por ciclos, então são ciclos de 3 anos. Isso é interessante porque Porto Alegre tem, historicamente, uma orientação por ciclos. A rede municipal é ciclada, continua sendo ciclada, embora o funcionamento tenha perdido um pouco o espírito do que foi definido lá nos anos 90, mas ela é ciclada. A Lumiar, então, traz os ciclos, e os ciclos multisseriados, ou multietários. Então, nos primeiros 3 anos, nós temos crianças de 6, 7 e 8 anos,
E só estão abertos agora os primeiros 3 anos, na sequência eles vão abrir outros anos, né? Então a ideia é chegarmos então até o final do fundamental com algum tempo, em alguns anos, mas agora eles têm 3 anos abertos, então nós temos crianças de 6, 7 e 8 anos, nós pagamos o mesmo que pagamos para as 2 outras escolas, que é R$ 970, porque eles fazem turno integral, né? Eles dão também a refeição para as crianças, e ali eles têm uma metodologia, o eixo da metodologia Lumiar é que haja um professor que acompanha o tempo todo os alunos, que seria o professor de referência, esse professor eles dão o nome de monitor, e eles têm também pessoas da comunidade e voluntários e pessoas que estão chamadas especificamente para os temas dos projetos que os alunos desenvolvem. Então, esse professor que acompanha os alunos, discute com os alunos e prepara os projetos a partir dos interesses dos alunos. Esses projetos, eles dão amplitude para todas as áreas de conhecimento que são necessárias para a formação do aluno e são agregados, então, especialistas, convidados especialmente, né, para o tema que eles estão desenvolvendo. Por exemplo, estão estudando o planetas, chamam o astrônomo, chamam um físico e por aí vai. Esse professor, ele precisa ter alguma titulação? Existem exigências? Quais seriam elas também? São as mesmas exigências que nós colocamos para todas as parcerias. Ele tem que ser um professor graduado, ele tem que ter uma licenciatura, ele tem que ter formação. Nós estamos falando de educação fundamental, né? Então, esse professor, que é o professor referência, que lá eles dão o nome de monitor, de tutor, eu acho que esse é o nome na verdade, tutor, que é o tutor, ele tem que ter formação, né? E muitas vezes esse tutor está acompanhado por um assistente, que também tem formação, na sala de aula. Mas o professor referência tem a mesma qualificação que os nossos professores. Nesse caso, ele tem que ter de anos iniciais, portanto, ele tem que ter o curso de pedagogia. E as disciplinas como português, matemática, elas são divididas dessa maneira também, secretário? Sim, elas serão. Nesse momento, nós só temos os 3 primeiros anos, então aqui nós não temos ainda nessa fase nenhuma disciplina específica. Aparecem os temas, português, matemática, ciências, etc., nos projetos. Lá na frente, quando o aluno estiver, então, no 2º ciclo e no 3º ciclo, sobretudo no 3º ciclo, o 3º ciclo é esses alunos, então, do 7º, 8º e 9º anos, tá? Ali nós teremos as disciplinas, esses temas serão desenvolvidos por projetos e nós teremos professores qualificados que entrarão, e especialistas que entrarão para dar esse conteúdo, né? E aí a formação do professor de referência é uma formação para os anos finais e não apenas para os anos iniciais. Então, esse é um dos modelos, né? E é interessante dizer que o que nós quisemos fazer quando colocamos as escolas comunitárias na educação básica é dar pluralidade ao ecossistema educacional que nós temos. Nós precisamos olhar os resultados do que está se fazendo e testar modelos. Então o Lumiar é um dos modelos, mas nós queremos outros modelos. A Pequena Casa Criança tem uma outra metodologia, né? E também estamos abertos, estamos conversando com pessoas que querem colocar escolas fundamentais com metodologias ainda alternativas a essas, para que a gente veja o que dá certo. Nós aí, como secretaria, seremos os supervisores desse ecossistema plural e capazes de dar uma avaliação, dar uma devolutiva e fazer o acompanhamento do resultado. Certo. Falando agora um pouquinho, vou fazer uma pergunta mais genérica, mas com relação à estrutura física das escolas do município e com relação aos recursos humanos, voltados mais especificamente às escolas que recebem alunos com necessidades especiais. Qual a sua avaliação? Também já aproveitando um gancho, foi tratado recentemente na Comissão de Educação, foi colocado um déficit na relação de monitores que atendem nas escolas de educação infantil. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho então dessa estrutura, tanto que diz respeito à estrutura física das instituições quanto à relação de recursos humanos. As nossas escolas têm necessidades de reformas, de investimentos, mas em geral as condições de oferta, as condições físicas, né, estruturais das escolas, elas são razoáveis. Na comparação com outros sistemas, nós temos boas condições, né? E nós tínhamos uma previsão de fazer um grande investimento, lamentavelmente pela nota da prefeitura, nós não tivemos acesso a um empréstimo internacional e, portanto, não pudemos investir em reformas, mas nós fizemos uma medida importante no ano passado que chegou a duplicar e muitas vezes triplicar o recurso das escolas, que é o recurso que o diretor tem livre para usar. E isso ajudou muito a pequenos consertos nas escolas, que muitas vezes nem foram tão pequenos assim, né? Banheiros foram reformados, quadras foram reformadas, e isso ajudou muito. Nós já estamos no
no quarto trimestre em que isso está sendo pago, é um recurso muito melhor e os diretores sabem usá-lo muito bem. Eles lá na ponta têm condições de fazer um melhor uso e gastar melhor isso. Então aqui, do ponto de vista da nossa estrutura, tivemos melhoras no último ano por conta dessa medida que foi o repasse a mais de recursos para uso direto dos professores, dos diretores. Então essa foi uma medida importante. Bom, e aí, isso agora com respeito à os recursos humanos, eu mencionei agora há pouco que o ano passado foi um ano de ajuste dos recursos humanos. Nós vivíamos uma situação, inclusive discutimos aqui na SESC, né, foi mencionado, que havia, quando se discutiu sobre o ensino do ensino médio, eles levantaram, não, mas eu poderia dar aula no ensino médio, e etc. E eu disse, bom, de fato, nós temos várias distorções, ainda temos, mas temos muito mais. O ensino médio hoje que nós temos nas nossas duas escolas, todo ele é atendido por professores do ensino fundamental, né? Embora a formação básica seja a mesma, eu preciso de professores no ensino fundamental. Então, ano passado, nós tivemos um grande ajuste para localizar, mapear, entender bem qual era a necessidade, trazer professores de volta, chamei professores que estavam em todas as secretarias, então fizemos um grande movimento. E esse ano fizemos e tivemos uma lei aqui, então, da contratação emergencial, isso abriu uma possibilidade de fazermos uma seleção, fizemos, e estamos contratando. Nomeamos dos concursos que tínhamos feito e estamos contratando. O que aconteceu é que muitos dos nossos monitores foram aprovados nos concursos que fizemos. Tanto no concurso para professor, que é esse concurso público, mas também muitos para a contratação emergencial. No momento, então, nós estamos com uma dificuldade. Nós temos um concurso de monitores em andamento, não temos monitores, e a nossa estratégia é substituir os monitores por professores, porque nós temos possibilidade de contratar professores emergencialmente, mas não monitores. Então nós estamos realmente perdendo, nós estamos colocando professores e perdendo monitores, porque eles estão se tornando professores. E estamos recolocando e vamos colocar mais professores nas escolas para cobrir, então, esse déficit dos monitores. Certo. Para a gente concluir, então, gostaria que o senhor falasse o que podemos esperar nos próximos 6 meses de 2019, então. Tá, nós temos 6 meses muito ativos, nós estamos no 3º ano e nós agora estamos fazendo o planejamento de 2020. Então, os ciclos da educação exigem que as instituições, quando chega aí a metade do ano, aquele ano está dado, né? Nós fizemos as contratações, nós temos os cursos andando, as escolas estão cumprindo os seus calendários, então agora é hora de planejar 2020. Então, para que 2020 aconteça bem, nós precisamos muito desse segundo semestre. Então, nós temos várias novidades nesse segundo semestre, várias coisas que nós precisamos realizar para que 2020 seja como nós esperamos. Nós vamos fazer os editais, então isso vai aparecer, nós queremos fazer editais para a educação infantil, como eu disse, que nós precisamos renovar, para a educação integral, ampliar e fazer editais para ampliar a oferta de educação integral no ano que vem. Nós tivemos novidades importantes esse ano, nós trouxemos para a educação integral, por exemplo, o Iberê Camargo, né, numa experiência inovadora, um museu envolvido na educação integral, usando os nossos 4 eixos, numeramento, letramento, formação do sensível e iniciação científica. E isso nós queremos ampliar para o ano que vem. Temos a Besouro também, que é um espaço do fazer, uma oficina, queremos ampliar isso para o ano que vem. Fizemos também editais para EJA, e nós gostaríamos de ofertar mais possibilidades de EJA para o aluno. Fizemos aqui no centro, de modo que o aluno que trabalha pode concluir o curso aqui, e queremos fazer esses editais também. E vamos preparar, então, o chamamento dos professores, a organização das turmas para o ano que vem, de modo que a gente entre no ano com os recursos humanos plenamente entregues às escolas. Então, o segundo semestre, e temos algumas novidades importantes, justamente na formação dos professores e nesta parceria com as universidades. O Pacto Alegre, nós temos um papel importante lá, a educação é uma dos eixos fundamentais do Pacto Alegre, e nós queremos trazer novidades em agosto e setembro, nós teremos novidades nessa área aí, com certeza, envolvendo as universidades. Tá certo, gostaria de agradecer muitíssimo a presença no Jornal da Câmara, muito obrigada, secretário. Eu que agradeço. Eu gostaria também de agradecer a sua companhia aí de casa, e o Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Até a nossa próxima edição.